aqui é a Ali, bem-vindos aos Novenáticos. E hoje nós estamos começando um projeto inaugural, chama-se Arquivo 9. Então, além de estar aqui nos Novenáticos, ele também vai estar no meu canal no YouTube, que é Ali dos Carros TV. O Arquivo 9, ele brinca com o fato de ser 9 de Novenáticos, né? Então seria um arquivo dos Novenáticos, assim, uma série especial. Mas também do fato de ser um arquivo. Por quê? Porque eu quero falar com vocês de história. Então a gente vai ter aí a primeira série, que vai ser o contexto histórico da Bíblia. E depois eu vou começar séries de história da igreja. Qual vai ser a duração desse projeto? Eu prevejo aí 1 década, tá? Porque é muita coisa mesmo. E eu não sei se eu vou conseguir produzir gravação toda semana, tá? Então, vai ser um grande desafio. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para vocês. Essa aula introdutória é um desafio que eu estou lançando para mim mesmo. Por quê? Aqui na internet tem muita gente que se diz isso, aquilo, aquilo outro, mas não tem o que a gente chama assim de autoridade, né, para falar sobre determinados assuntos. E para estar falando sobre determinados assuntos, eu também não tenho autoridade. Mas às vezes a gente quer, de alguma forma, contar a nossa opinião. Então eu lancei um desafio para mim mesmo de provar que eu consigo ser uma tudóloga, que seria aquele cara que estuda de tudo, que sabe de tudo, né? E na verdade não sabe nada, né? Ele é apenas um curioso, né? E a curiosidade, ela tem que se transformar em estudiosidade. Nós temos sempre que estar estudando. E não dá para estudar tudo, né? Vai estudar uma parte de alguma coisa. Aqui no arquivo 9, nós vamos estar falando de história. Pode ser que eu esbarre na teologia, na filosofia, mas a base de tudo vai ser a história. E para se fazer história, precisa-se de fontes, né? Para fazer história. Então, antes de explicar um pouco do que é a história, deixa eu dar um aviso geral. Esse desafio, ele é sem corte, sem roteiro, sem pausa e sem edição. Eu não sei como vai ficar a qualidade desse áudio e muito menos do vídeo, né? Eu tô fazendo vídeo piloto pro Li dos Carros TV, né? Então eu não sei como é que vai ficar. Não sei se vai ficar bom, se vai ficar ruim. Então vocês deixem lá nos comentários do YouTube, porque no áudio de cima eu não lembro se dá pra pôr comentário. Deixa lá nos comentários no YouTube se tá bom ou se não tá. Tá? Por favor, me ajude. Por eu estar fazendo sem roteiro, sem nada, vai ficar os vícios de linguagem. O Neo, então, a Liu. Então, não, essas pausas chatas. Então, relevem isso, tá? Põe no 2x, põe no 4x, tá? E, então, agora eu vou explicar aqui as fontes históricas. Então, quando a gente fala de história, a gente não escreve a história da nossa cabeça. A gente precisa de fontes que provem que aquilo realmente aconteceu. Então, pode ser através de figuras nas cavernas, quadros nos museus, fotos, vídeos. Pode ser por escritos, né? Então, tanto um documento escrito quanto a literatura. Pode ser pelo som, né? Um relato oral, uma música. Pode ser através dos objetos. Então, a história ela precisa de uma fonte, né? Para poder se desenvolver, né? Então, quando a gente fala da história da Bíblia, claro, a nossa primeira fonte vai ser a Bíblia. Mas existem outras fontes que comprovam que aquilo que está na Bíblia realmente aconteceu. E outras que dizem, ó, porque aqui não tem fontes, muitos acreditam que essa parte aqui foi uma história oral passada, que pode ser que não seja verídica ou que ela esteja adulterada. Tá? Então existe isso. E
quando a gente fala de curiosidade, a pessoa não é curiosa para saber só aquilo ali que ela quer e pronto. Ela quer desde o comecinho, desde a origem. Então é isso que a gente vai fazer nesse arquivo novo. A gente vai desde a origem até o final. Então vamos começar. Não vai ser fácil, não. Então, primeiro, o Big Bang. Né? O Big Bang é uma teoria muito aceita pelos cientistas, que inclusive quem elaborou essa teoria foi o padre Lemaitre. Não sei se você sabia, não padre. E como que é essa teoria? A teoria é que tinha uma grande bola de energia. E tinha tanta energia que ela não se aguentou e ela explodiu. E no que ela explodiu, o espaço, né, foi sendo criado, porque foi se expandindo. Então os fragmentos dessa explosão formaram o que a gente chama dos corpos celestes. Dentre esses corpos celestes expandidos, nós vamos ter alguns que juntos formam o sistema solar. Então, vou ter o Sol no centro e 9 planetas que giram elipticamente em volta do Sol. Cada um com a sua órbita e um não bate no outro. Eles estão perfeitamente ali alinhadinhos, né? E o terceiro nessa linha é o planeta Terra. E conforme o planeta Terra foi dando essas voltas, ele foi esfriando daquela grande explosão que deu. E nesse esfriamento foi se surgindo a água. E é na água que surge a vida. Então, a água ela são dois elementos químicos, né, o hidrogênio e o oxigênio. E dali, juntamente com outros elementos, né, que tinham na Terra já, vai surgir a vida. Então, a primeira forma de vida que a gente vai falar aqui são os conservados. Os conservados eram seres de célula única que viviam na água. E eles foram se desenvolvendo, né, até chegar aos seres pluricelulares, até chegar aos girinos, né, aos peixes. Né? Então, dos peixes vão surgir os anfíbios, dos anfíbios vão surgir os répteis crescem e vão ser o que a gente conhece hoje como os dinossauros. Então, entre o réptil e o dinossauro, existe uma espécie de lagarto que era o Euparkeria. O Euparkeria ele mostra essa transição do réptil para o dinossauro. E o dinossauro, ele é assim meio... tem o pequenininho, né? Mas também tem o grandão, tem o Tiranossauro Rex. O Tiranossauro Rex é meio desproporcional para o próprio corpo dele, né? É meio que o Barney da vida, né? Ele tem lá a mãozinha pequena, mas ele é grandão, enorme. E também surgiram aí dinossauros voadores, né? Que é o caso do pterodáctilo, voador. E ele ainda não tinha penas, mas chegou perto. E provavelmente nele que surgiram as aves. Mas lembra que o universo está em expansão? E existem pedaços de massa espalhados no espaço. E quando eles perdem a órbita, eles ficam sem uma. E nisso veio um desses materiais e caiu na Terra. Que é o que a gente chama de meteoro. Então, ele sai do espaço, quebra
a nossa atmosfera e bate na Terra. Então, com esse impacto, foi estrondoso, os dinossauros acabaram morrendo. Então, nós não temos mais dinossauros. Os dinossauros acabaram morrendo. E depois que os dinossauros morreram, sobraram só as baratas. E começa todo o processo de surgimento da vida de novo. Então voltamos aí às aves. E depois das aves, a gente chega nos mamíferos. Então, por exemplo, o morcego é muito parecido com uma ave, né? O rato. Existe uma linha de evolução que o rato deu origem ao macaco, que deu origem ao homem, né? Então, na verdade, não o macaco, mas o primata comum, que dá origem ao homem, né? E o homem também vai se desenvolver conforme o tempo. E também temos aqui uma teoria de que existe um único continente. E que conforme, lembra, tem um calor ainda, né? Que é o magma da Terra. Então, cada vez que esse magma quer sair para fora, né? Que é o que a gente chama das erupções vulcânicas, ele acaba agitando todas as placas tectônicas. E às vezes ele agita as placas tectônicas sem ter a expressão da lava para fora. E no que ele agita as placas tectônicas, ela se abre, né? E aí começa aí uma divisão do planeta em continentes. Então, a América fica em um pedaço, a África, a Europa e a Ásia no outro, e a Oceania fica em outro totalmente, com as suas ilhazinhas, num polo, um outro tanto de terra que é congelada, e no outro polo também. Então, a gente tem o polo sul e o polo norte. Então, isso, né, foi fruto de tantos avalos sísmicos, né, que teve na Terra. Com a evolução do homem, também ele foi evoluindo em aspecto da inteligência. Ele foi desenvolvendo a própria inteligência. Então, isso diferencia o homem dos outros animais, porque ele consegue desenvolver a própria inteligência. Então, ele vai passar pelas 3 eras que a gente fala da pré-história. Então, a primeira era é o Paleolítico, que é a Idade da Pedra. Então, ele vai aprender a fazer ferramentas com a pedra para poder caçar, colher, né, e garantir a sua sobrevivência. Depois eu vou ter o Mesolítico, que é o período entre a Idade da Pedra e a próxima. E aí eu vou ter o Neolítico, que é o período da Idade dos Metais. Então, na Idade dos Metais, essas ferramentas vão ficar mais sofisticadas, porque eles vão aprender a tirar dos metais uma ferramenta que é mais eficaz para o corte, por exemplo. E depois que eles também tem o surgimento do fogo, né? Muito importante, porque você começa a cozinhar o alimento. Também você começa a aquecer. E com o fogo você espanta, né? Aqueles animais seriam predadores. E aí, durante esse período, eles tentam elaborar a comunicação. Tanto a comunicação falada, quanto a comunicação escrita, né? Só que ainda não era uma escrita. Eram desenhos, que a gente chama de desenhos rupestres, ou pinturas rupestres, que eles faziam nas cavernas. Porque eles também não sabiam construir casa, então a caverna é um lugar que conseguiu abrir. E dentro dessas cavernas, eles conseguiam se expressar. Dar recado, né? Enfim. Depois surge a escrita. E a escrita surge na Mesopotâmia. E com o surgimento da escrita, a gente divide a pré-história da história. Então, se eu chegar para vocês, por que não tem um dinossauro na Bíblia? O dinossauro não sabia escrever, meu filho. Como é que o dinossauro ia escrever? Como é que foi a vida dele?
Não tem como. Ah, o dinossauro sabia fazer uma pintura na parede pra gente saber que tinha um dinossauro? Não sabia. Então a gente só foi descobrir que o dinossauro existiu com o surgimento da paleografia. Muito mais adiante, a Bíblia já estava escrita. Então, por isso que o dinossauro não está na Bíblia. Tá? Não está na Bíblia porque ele não sabia escrever. Coitado do dinossauro. Né? Então, quem sabia escrever era o ser humano. E as histórias que tem antes do surgimento da escrita, a gente vai colocar elas aí em xeque, entre aspas, tá? Mas isso a gente fala aí na próxima aula. E a escrita começa na Mesopotâmia, que eles escrevem em argila. Então eles vão elaborar, né, suas letras. Que é o que a gente chama de escrita cuneiforme. E a Mesopotâmia, além de ter essa característica, né? Gente, se vocês quiserem beber uma aguinha, é sempre bom durante o estudo, tô tomando água. E aí a escrita cuneiforme, ela marca aqui também outra coisa, porque a Mesopotâmia, que significa terra entre rios, né, o rio Eufrates e o Tigre, o homem deixa de ser um homem nômade, né, que ia andando, né, de lugar em lugar, e passa a ser um homem sedentário. Ele fica fixo no lugar. Então, quando ele fica fixo no lugar, ele consegue desenvolver a agricultura e a civilização. Então, a Mesopotâmia vai ser a nossa primeira ideia de civilização. Claro que tinha as cidades, né, separadas, mas é o primeiro conceito que a gente tem de civilização com a Mesopotâmia. Depois da Mesopotâmia, o outro grande exemplo que a gente vai ter é o Egito. O Egito, em alguns aspectos um pouquinho mais desenvolvido que a Mesopotâmia, só que o Egito também sofria muito por estar perto do deserto, né, daquele clima desértico. Ele tinha um rio só, que era o Rio Nilo. O Rio Nilo tinha suas épocas de baixa, então não podia usar muita água. As construções, né, as casas, elas tinham uma arquitetura específica para o clima de deserto. E eles desenvolvem a maquiagem para poder proteger, né, o rosto do sol e da areia. E eles não mantinham os cabelos, né, eles cortavam e faziam perucas por conta dos piolhos, que tinha muito naquela região. E eles também vão ter os seus deuses. Então, eles vão ter uma cultura politeísta, mas baseada nos animais. Não esqueci a palavra, tá vendo? Não tem roteiro. Baseada nos animais. Então, você vai ter um deus que parece uma águia, vai ter um deus que parece um lobo. E eles tinham uma ideia de morte muito peculiar. Então, eles acreditaram para você morrer bonitinho, você tinha que levar um livro, né, da morte, né? Tinha que limpar todo o seu corpo, eles tiravam essas entranhas, tacava não sei se era bem formal, mas se não era formal, era o parente. Colocava no formal, enrolava aquelas faixas, né, que é o que chama das múmias. Claro, quanto mais rica a pessoa, melhor a preparação que tinha, né? Todo mundo quer ter uma múmia, né? E eles colocavam a múmia, né, no sarcófago. E dentro do sarcófago. E eles tinham essa ideia de ter um juízo. Então, quando eles chegassem no lugar onde estavam os mortos, agora eu não lembro qual nome que eles davam, o Deus ia julgar se o coração dele era tão leve quanto uma pena. Porque se não fosse leve como uma pena, significa que ele fez muita maldade que não merecia entrar naquele lugar. Ele ia para um outro lugar, né, que já era em um lugar
parecido com o nosso conceito de inferno, mas tinha um outro nome. Tá vendo? Sem roteiro, sem consulta, não lembro. E o Egito, ele tem duas partes, né? O Baixo Egito e o Alto Egito. Então, o Alto Egito, ele está mais perto do delta do Nilo, né? Que é quando o Nilo deságua no mar. E o Baixo Egito da nascente do Nilo. Eu acho que é isso, se não confundir. E eram dois reinos diferentes. E existe um faraó que vai unificar esses dois reinos, tornando o Egito um reino só. Depois da unificação do Egito, vai ter também uma crise, né, financeira, e depois o Egito vai ser dominado pela Grécia. A Grécia, ela já tem ela já tem uma política muito mais envolvida, né? Então ela tem essa ideia de uma política democrática, uma política feita por todos. Então você vai ter ali muito a sua razão sendo primordial. Por quê? Os gregos eles vão ter as ágoras dos areópagos, onde eles tinham as discussões, onde eles tinham a noção da política, enfim. Então eles vão tomar as decisões em conjunto. E para participar da política tem que ter uma série de requisitos. Então tem que ser homem, tem que ter determinada tem que falar bem. E não é porque ele era um político que estava ali discutindo as questões que ele não ia exercer suas funções. Então tinha agricultor, tinha marinheiro, comerciante, soldado. Então cada um tinha sua função e também iam discutir as questões do povo, do bem comum. E para essa divisão tinham-se as cidades-estados. Então cada cidade-estado tinha o seu desenvolvimento. Então aqui a gente vai falar muito de Creta, né, que surgiu mais ou menos na mesma época da Mesopotâmia. E eles que em Creta eles tinham um culto à deusa mãe, que depois vai se desenvolver esse culto, né? E aí já vai dar origem ao Olímpio, né? Que são os deuses gregos lá, os deuses. Vamos ter aqui destaque a Atena e a Esparta. A Atena tinha mais desenvolvido esse lado racional e a Esparta tinha mais desenvolvido esse lado bélico, né? Esse lado das guerras. E quando eles brigam, é muito interessante, né? Eles brigam para ver quem vai dominar, né? A Grécia. E depois a Grécia, ela começa um projeto de expansão. Então ele vai pegar ali um pouquinho norte da África, vai pegar um pouco do Oriente Médio, vai dominar, né, um povo hebreu, né? E depois da Grécia, a gente vai ter Macedônia, né, que já é o Alexandre Magno. E o Alexandre Magno, ele quer conhecer todas as culturas a qual pertence o reino. E nisso ele manda elaborar a Biblioteca de Alexandria, né, onde ali estariam reunidos todos os escritos possíveis, né, de todas as regiões, para poder estar ali compilado. Certo? E aqui eu coloquei Antigo Testamento. Por que eu coloquei Antigo Testamento? Então, no Antigo Testamento, do Gênesis até os Macabeus, que é mais ou menos ali também a época do profeta Miqueias, se não me engano, Miqueias é o último. Não, Miqueias é Malaquias. A gente vai passar por essas grandes civilizações, né? Mesopotâmia, Egito e Grécia. A própria organização dos israelitas, né? Do povo escolhido. Também a gente vai falar um pouco dos filisteus, dos amalecitas, dos moabitas, dos fenícios, dos pagãos, né, dos persas. Mas, assim, para ter uma noção geral, né, que a gente está falando,
Então, essas são as três principais, né? Mesopotâmia, Egito e Grécia. Mas e a Babilônia? A Babilônia, ela era uma cidade-estado da Mesopotâmia. E ela vai se desenvolver e vai tomar toda a Mesopotâmia, né, que vai formar o Império Babilônico. E aí ela começa a invadir Israel, né? Ela começa a pegar Israel aos poucos, né? Ali com o rei Nabucodonosor, né? Acho que é o mais famoso, né, de todos. Já no Novo Testamento, esse período dos gregos já passou. E a gente vai ter aí o período, né, dos romanos. Então, os romanos, eles tomam o que era dos gregos. Então, o desenvolvimento dos romanos para os gregos é um pouco parecido. Só que os romanos, eles vão inventar a república. Então, em vez da democracia, a república. E na república, a gente vai ter os imperadores. Júlio César, Marco Antônio, Otávio Augusto, Tibério, enfim. E cada imperador ele vai tentar ali implantar o seu governo em Roma. E no período do Júlio César, se não me engano, foi o período que mais teve expansão do Império Romano. Então o Império Romano pegou todo o norte da África, pegou a Península Itálica, Península grega, que é Península dos Balcãs, a Península Ibérica, a Gália, que hoje é a França. Eu não lembro se eles chegaram ainda para a Inglaterra, mas chegou próximo. E essa região entre a Gália e a Itália também, onde fica a Suíça. E o Oriente Médio, que já tinha sido dominado pelos gregos anteriormente, e foi indo até chegar na Índia, basicamente. Tá? Então, expandiu muito. Então, o que a gente tem noção de mundo conhecido, de velho continente, de velho mundo, é isso, né? É por conta da expansão romana. E o Júlio César, ele faz toda essa expansão. Depois vem o Marco Antônio e depois vem o Otávio Augusto, que aí já é a época que Jesus nasce. Ali pela volta do Otávio Augusto. E eles não dão conta de tudo. Então, cada pedaço desse império tem também seus governantes. Então, quando a gente fala do rei Herodes, ele era um governante que estava ali a serviço do Império Romano. Então, Pôncio Pilatos era outro governante que estava ali a serviço do Império Romano. Então, o imperador mesmo era Otávio Augusto. Depois, vai trocar o imperador, lógico, né? Os imperadores não vivem para sempre. E dentre esses imperadores, a gente vai ter aqueles que perseguiram mais os judeus e os cristãos do que outros. Porque muitos ainda tinham aquela cultura de, não, vamos deixar cada um com a sua cultura, mas respeita a César e paga o imposto. E já o Diocleciano e o Nero fizeram uma forte perseguição, né? Uma forte perseguição. Então, quando a gente fala da perseguição, quando a gente fala, principalmente no livro do Apocalipse, a gente está falando desse período. Esse período em que os cristãos foram muito perseguidos. E com isso, a gente encerra aqui o Novo Testamento, né? Mas a gente não encerra o Império Romano. Né? A gente não encerra o Império Romano. Por quê? O Império Romano ele continua até o século V, né? Século V. Então, outra coisa importantíssima. Existe uma datação que diz que Jesus nasceu no ano 0.
Hoje em dia a gente pode falar de -4 a.C. ou -6 a.C. Então, antes de Cristo é o que a gente chama. A gente faz a datação assim, então antes de Cristo e depois de Cristo. Então, antes de Cristo, os números vão negativos. Então, menos século I, menos século II, menos século IV. Depois de Cristo vem positivo. Século I, século II, século III, século IV. Então, o Império Romano vai até o século V, né, o século V século. Com essa sucessão de imperadores, uns mais conquistadores, mais desbravadores, outros mais políticos, né? Mais administrativos, outros meio louquinho, mas tá tudo certo. E dentre esses imperadores surge Constantino. E Constantino tinha como mãe Helena, e Helena era cristã. E ela não queria ver os seus sendo perseguidos pelo próprio filho. Então Constantino para de perseguir os cristãos. E Helena vai ser o que a gente conhece como Santa Helena. Então ela tem todo uma importância na busca de relíquias e também de convencer o filho e tudo mais. Então Constantino pede também que seja feito um concílio, né, para resolver tudo certinho, mas ele para de perseguir os cristãos. E não é ele exatamente que torna o cristianismo a religião oficial do governo, mas ficou muito próximo disso. E ele funda a cidade de Constantinopla. Mais para frente, a gente vai ter o cisma do Império Romano, entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. E também com esse cisma, também cisma a Igreja Católica. Existe, desde que Jesus morreu, até hoje diversos concílios, e muitos deles, né, por não chegarem a uma solução, houve separações, vamos assim dizer, de pensamentos religiosos, enfim. Isso a gente vai vendo aí ao longo, né, das aulas, né, que a gente vai falar das heresias, então a gente vai vendo aí mais para frente. E Roma vai cair porque ela começa a ficar um pouquinho deficitária, né, economicamente falando, mas acontece o que nós chamamos de invasão bárbara, né, que é a invasão dos povos estrangeiros, então bárbaro é o estrangeiro. Mas, se você for lá para a Alemanha, eles vão falar migração dos povos germânicos. Então, os povos que eram da região da Germânia vão migrar para as regiões de Roma. E eles vão tomar, né, esses lugares porque eles eram melhores preparados, né, para a guerra, não no sentido de ter as melhores armas, né, no sentido de ter, né, mais força. Então eles vai ter invasão, né, do Império Romano. E a migração dos povos germânicos. Só que eles não eram sedentários. Eles eram nômades. Então eles têm que aprender a viver nessa nova realidade, que é a realidade do sedentarismo. Então eles vão se desenvolver basicamente em torno da agricultura. Cada senhor ali vai ter o seu quadrado, né, o seu feudo. E dentro do seu feudo ele vai desenvolver ali a sua agricultura, a sua sociedade de servos, o seu castelinho. E depois, através de acordos, né, que a gente vai chamar de vassalagem, esses senhores se unem
para ser contra as guerras, né? Para poder ir para as guerras. Por isso fazem isso. Bom. Então, com isso, caiu Roma. E eles fazem isso. E aí a igreja, ela tenta, nesse contexto, salvar essa cultura de séculos e séculos, né? Que o Alexandre Magno tentou salvar lá na Biblioteca de Alexandria. E eles vão... Como é que eu vou dizer? A igreja vai montar, né, um pedacinho seu em cada feudo. E é a igreja que vai promover a intelectualidade da população, claro, somente aqueles que são nobres, né, os que são servos não. Ela vai promover essa intelectualidade e ela vai, como eu vou dizer, ela vai mostrando, né, essa é o respiro que tem. Então, assim, quando a gente fala de Idade das Trevas, a gente olha no geral. Mas a igreja, nesse período, é que sustenta a razão. É uma luz, né, no fim do túnel. Então, imagina, você trabalha o dia inteiro. Aí no domingo você vai na missa. Mesmo que você não entenda nada que está na missa, porque o padre falou latim, é um respiro. É um descanso. É um reabastecimento da alma. E aí vai se desenvolver uma coisa que a gente chama assim, da cristandade. Porque aqui a igreja não é só a igreja, mas ela também é a cultura do povo. O povo vai buscar sua postura na cristandade. Então tá tudo muito bem, até que alguém quer reconquistar Israel e propõe que sejam feitas as cruzadas. Então as cruzadas tinham por objetivo cruzar, né, todo ali a região do Mar Mediterrâneo, chegar lá em Israel, que estava sob o domínio dos árabes, né, afinal de contas os povos germânicos não pegou tudo, né? Então aquela parte ali do Oriente Médio foi usada. E o que eles querem ali com os árabes? Eles querem pegar Israel de volta. Só que fazer uma cruzada na época medieval, com a peste e com a fome, foi bem difícil. Muito difícil. Então eles fazem essas cruzadas, várias, mas não deu certo não. Porque a pessoa morre no caminho, eles acabam guerreando, né, com os árabes, nem sempre ganham. Enfim, então as cruzadas, elas têm esse objetivo, né, de ter Israel de volta, mas não deu certo. Não concluiu o seu objetivo. Então, também quando chegar aí, você vai, nossa, faço ideia quando a gente chegar nas cruzadas. A gente vai falar, né, um pouquinho melhor para vocês. E aí, a Idade Moderna. Uma sua aguinha aí. Poxa, bem nas cruzadas eu parei nesses gostos de cruzadas. Mas é que ela é bem complexazinha, porque são vários detalhezinhos das cruzadas. Aí fica difícil falar sem roteiro, sem consulta. A Idade Moderna. Então, lembra que eu falei do Velho Mundo, né, do mundo conhecido? Que era ali a Europa, a Ásia, a África. E aí, na Idade Moderna, a gente vai ter aí o surgimento das nações. Então, primeiro os árabes vão tentar invadir de volta, né? Eles vão tentar invadir de volta, então eles pegam o que hoje é Portugal, começam a pegar a Espanha. E aí começa-se a Guerra da Reconquista, eles expulsam os árabes, primeiro expulsam de Portugal, depois a Espanha. E nisso de fazer uma Guerra da Reconquista vem esse sentimento de pertença.
aqui eu tenho uma nação. Então, primeiro a gente vai ter Portugal, montando a sua nação, depois a Espanha, depois a França, por último a Inglaterra. Ou foi o contrário, a Inglaterra, depois a França, alguma coisa assim. Então, nós vamos ter aí o surgimento do mundo moderno, com o surgimento das nações. E aí você começa a expandir, se você for ver o mapa de Portugal, ele é pequenininho, pequenininho, tadinho. Então, quando a gente ele passa, né, ele sai dali, ele vai pegar uma cidade em Marrocos, já na África, para dizer daqui vocês não passam, né, para os árabes, mas eles querem continuar expandindo. Então eles vão para o além-mar. Surge então a escola de Sagres, que é uma escola de navegação. Eles vão começar a desenvolver toda a parte náutica, então bússola, astrolábio, vela, timão, proa, enfim, todas essas coisas aí de navio. Eu sei muito pouco porque você assistiu o Titanic. Titanic ele tem nada a ver, né, com o navio da época do Cabral, né? Então, calma aí. E aí eles vão lá na Escola de Sagres, eles desenvolvem todo esse aparelho náutico e eles se propõem a expandir. Então eles vão, aos poucos, para a África, mas ainda não com a intenção de colonizar a África, mas com a intenção mesmo de fazer comércio, de fazer troca. E eles conseguem dar a volta na África para poder chegar nas Índias. Por quê? Porque no meio do caminho tem os árabes, né? Então eles quiseram dar as voltas. Então eles vão dar a volta de barco. Só que eles querem saber se eles conseguem dar a volta completa. Será que eu consigo conhecer todo mundo de navio? Então o Colombo vai dizer pra gente que a Terra é redonda. Então, a partir de observações, agora não lembro se é dele ou se é de algum grego que ele estudou, através do reflexo da Terra na Lua, da Lua na Terra, da Lua no mar, enfim, ele chega à conclusão que a Terra é redonda e ele quer circunnavegar a Terra, ele quer dar a volta na Terra. Então, ele acredita que indo numa linha reta, ele vai chegar na Índia. Ele não precisa ir para fazer o contorno da África para chegar na Índia. E a rainha Isabel e o rei Fernando apoiam essa ideia de Colombo e ele começa essa navegação. Só que ele não tinha noção da distância entre a Espanha e a Índia. Então a tripulação começa a passar fome. Então, eu não sei se você já assistiu nesse episódio do Chapolin, né? A população estava como? E agora? Ah, dei a eles biófis. Na verdade, essa frase é da rainha Antonieta, né? Que vim mais pra frente. Mas ficou muito legal lá no Chapolin. Então o Colombo ele se propõe, né, a ir em linha reta. E o que ele vai na linha reta, ele encontra quem? A América. Então ele não encontra as Índias, apesar de ele chegar aqui e achar que chegou nas Índias, ele encontra a América. Então, a partir desse momento, a gente vai ter o que a gente chama de novo mundo, né, que é o descobrimento da América. Então a gente vai ter aí os espanhóis, né, e os portugueses brigando pelas terras da América. E depois aparecem os franceses e os ingleses, também querendo a sua parte, depois os holandeses, enfim, também querendo a sua parte. E não dando muito certo aí, eles vão começar o imperialismo, né, na África e na Ásia. Mas aqui a gente tem essa divisão. Depois, né, eles vão descobrir a Austrália e as ilhas da Austrália, a gente vai falar que é um novíssimo mundo, né, que vem depois. E a Idade Moderna, ela vai se encerrar aí com, né, a tomada, né, otomana, né, quando cai
no Império Turco-Otomano. Né? Então aí se encerra a Idade Moderna e aí a gente vai falar da Era Contemporânea. Então na contemporaneidade a gente vai ter, né, aí também o término, né, do colonialismo, né? Então temos que colonizam a América, tem os que cuidam da África e da Ásia, os outros lá na Oceania. Na Inglaterra, especialmente, vai começar então um desenvolvimento da indústria, né, que é a Revolução Industrial. E aí vão surgir meus amiguinhos carros. Ai, que lindo! Ai, gente. Vai surgir o motor. Vai surgir o trem. Imagina. Você agora vai mais rápido porque tem o trem. Né? Aí a gente vai começar a falar de combustível. Né? A gente vai finalmente achar uma função do petróleo. Né? Porque até então só tinha usado petróleo para lambuzar a Arca do Noé. Né? E acreditando que o petróleo é proteger uma coisa. Agora não. Agora a gente vai ter aí o desenvolvimento dos combustíveis. Então a gente vai ter a Revolução Industrial, né? Começa na Inglaterra e, né, depois vai se expandir por toda a Europa. Depois, em 1789, nós vamos ter a Revolução Francesa. Então, que vai ser um marco para o desenvolvimento da política, para o desenvolvimento da ideologia, né? Porque a gente já está falando do iluminismo, né? Então, o iluminista também para dizer, naquela época da Idade Média não teve desenvolvimento racional, não, era a Idade das Trevas. Agora nós temos a Idade das Luzes, né? Não é bem assim, mas tudo bem. E vamos ter aí esse desenvolvimento do racionalismo, da racionalização, né? Enfim. Então nós vamos ter esse período aí da Revolução Francesa, que vai inspirar as colônias, a proclamar a independência das nações. Então a gente vai começar aí um ciclo de independências. Então, na América, na África, na Ásia, enfim, vai ser o ciclo de independências. Também por conta dessas ligas aí de colônia e tal, imperialismo, a gente vai começar a ter as grandes guerras, né? Então a gente tem a Primeira Guerra Mundial, a gente tem a Segunda Guerra Mundial. Aí tem gente que fala que não é guerra mundial, porque o mundo inteiro não guerreou, né? Foi a Grande Guerra. E depois a gente vai ter a Guerra Fria, né? Que é uma guerra ideológica entre os Estados Unidos e a Rússia. E dentro dessa guerra ideológica entre os dois, para mostrar qual sistema econômico é melhor, se é o socialista ou se é o capitalista, a gente vai ter também a corrida espacial. Então é nessa época que muita tecnologia surge, né, tentando fazer o homem para a Lua. Aí a gente vai ter o Yuri Gagarin, que viu a Terra Azul. A gente vai ter as cachorrinhas lá que foram para a Lua, né, foram para o espaço, na verdade. Vamos ter o primeiro homem que pisou na Lua, em 1969, se não me engano. Então nós vamos ter um grande desenvolvimento das coisas. E com guerra e corrida espacial, a gente vai desenvolver o quê? A internet. Olha só, como aqui, a internet. E a internet, ela ajuda a fazer uma comunicação mais rápida, mas não no nível local, mas no nível mundial. Então a gente vai ter aí o desenvolvimento da internet, o surgimento da internet com a Segunda Grande Guerra, mas a expansão dela e a expansão da utilidade dela, né? Então aí chega nos anos 2000, os anos 2000 a gente já está falando de uma época em que a internet e a comunicação rápida ela está muito mais eficaz. Então talvez aí a gente teria começado uma nova revolução, que é a revolução de sair
dessa industrialidade e passar para um setor de serviços, né? Então a gente vai ter um grande desenvolvimento dos comércios, na verdade antes dos anos 2000, mas nos anos 2000 ficou mais evidente. A gente vai ter também aí nos anos 2000 aquela crença de que o mundo iria acabar, de que ia ter um grande problema com os computadores, com o eletromagnetismo e mais o que. E aí também a gente vai desenvolver aí, a partir desse período a era digital. Hoje, através do celular, todo mundo está conectado. Ao menos que você não pagou a conta, mas está todo mundo conectado. Você consegue usar o seu programa de mensagem instantânea, você consegue usar o seu aplicativo da rede social, você consegue assistir esse vídeo, ouvir esse podcast. Então você tem muita coisa na sua mão, literalmente. E não saber utilizar dessa tecnologia pode deixar você, como é que eu vou dizer, para trás, né? No sentido de obsoleto, né? De não saber dominar aquela tecnologia. Então, a área digital vai surgir mais ou menos aí. E será que ela seria uma nova era contemporânea? Será que estamos num novo período? Será que já se caracteriza, né, nesse ponto? E fica aí uma questão para vocês, por isso. Fica aí a questão para vocês. Vamos dar uma dúvida. Vocês estão gostando? Deixa o like. Deixa o like aí. Mostra que vocês estão gostando. Se vocês estão no áudio streaming, tem uns que dá para apertar o coraçãozinho, tem outros que não dá. Deem um feedback. Se vocês estão gostando ou não. E aqui, para finalizar, vamos falar do futuro. Mas do futuro. Futuro. Ué, por que não falar do futuro? Na história, a gente, todo período histórico que a gente estudar, tem a causa, ocorrência e consequência. Então, qual que é a causa desse acontecimento? Geralmente é o acontecimento passado. Então, por exemplo, o imperialismo pode ser a causa da Primeira Grande Guerra, que é a ocorrência. Então, a ocorrência da Primeira Grande Guerra. Qual a consequência da Primeira Grande Guerra? Uma crise econômica, né, que é a crise de 1929. Então, estudando causa, ocorrência e consequência, a gente pode, através das ocorrências de hoje, presumir, ter uma ideia, um esboço, de quais serão as consequências de como será o futuro. Então, existe uma área da história que estuda o futuro. Então, o futuro, ele pode ser estudado. Olha uma coisa. Não é uma questão de adivinhação. Eu vou pegar aqui o horóscopo e vou ver. Não. O futuro, ele pode ser estudado. Quer um grande exemplo de quem são os futuros? Seus pais. Oh, meu filho, não faz isso não. Porque você vai se dar mal lá no final. Porque ele já sabe. Então, devido às causas das ocorrências, ele sabe as consequências. Então, eu consigo estudar o futuro. E o que incomoda hoje a gente, né? Sobre essas perspectivas de futuro? Será que o mundo está acabando, né? O que será que está acontecendo? Então, inteligência artificial, na verdade, a inteligência artificial está aí desde 1960, tá? Então, quando eu programo a máquina para fazer alguma coisa, eu estou dando a ela uma inteligência artificial. Tá? Então, na verdade, bem antes de 60, né? E quando a gente surge, né, os buscadores, né, para fazer a pesquisa na internet. Então, eu preciso fazer um trabalho na escola, eu coloco lá. Quem escreveu a América? Aí vem lá. Cristóvão Colombo, Wikipédia, Cristóvão Colombo, Brasil Escola, Cristóvão Colombo. Quando eu tenho uma ferramenta que consegue filtrar na internet todos os artigos sobre um determinado tema, isso é uma inteligência.
artificial, mas é uma inteligência. E a partir daí, eu vou ter uma coisa que é desenvolver um aplicativo para você falar direto com a inteligência artificial. E aí, se você der um comando certo, ela consegue fazer todo o seu trabalho. E aí que tem. Será que a inteligência artificial irá dominar o nosso serviço? Nós levamos, aí lembra que eu estava nos anos 2000, do serviço braçal, né, que é o agrícola, industrial, para o serviço mais racional. Então agora eu estou colocando o serviço mais racional em prol da máquina também. Então quando a gente vai para essa digital, entre aspas, eu tenho muita máquina fazendo serviço da indústria e da agricultura. E agora eu vou passar para cá. Por um lado é bom, porque o ser humano, né, não gasta tanta energia, né? E por outro, é ruim. Porque se você deixa para a máquina fazer tudo, o que você vai fazer? Então, existe essa dúvida. Será que a inteligência artificial irá dominar o mercado de trabalho? Não sabemos, né? Mas é uma dúvida. Outra dúvida, aquecimento global. Então, a gente tem essa destruição, né, da camada de ozônio por conta da poluição. Com isso, o planeta está mais quente e aí começa a derreter as geleiras dos polos e começa uma série de dificuldades respiratórias também. Eu acho que hoje tem muito mais crianças com rinite do que na época que eu nasci. Então, principalmente em lugares muito poluídos, é muito difícil de respirar. Parece que tem algo pesado no ar. Quando você sai, parece que você saiu. Nossa, agora eu tô... Né? Você sai desses lugares com poluição, parece que você até estranho que você consegue respirar. É engraçado isso. E o Big Bang Reverso. O que é o Big Bang Reverso? Eu não lembro o nome da teoria. Mas é que, lembra, a bola de energia explodiu e expandiu. E agora está acontecendo o processo contrário. Então tudo aquilo que foi para longe está vindo para perto. Então começa a vir para perto, né? Esses corpos celestes, né? Eles começam a vir para perto, porque eles querem se reunir de novo naquela superbola de energia. Então essa é a ideia do Big Bang Reverso. Se toda essa massa de energia se reunir de novo, acabou o mundo, filho. Porque se com um pedaço não acabou com os dinossauros, imagina se tudo se junta. Acabou. Acabou o planeta Terra, é o fim do mundo, tchau. Então, isso é uma teoria, lógico, de o mundo estar, né, em expansão, acho que é assim que fala, em encolhimento, né, em retração, não sei. A gente volta tudo para uma grande bola de energia. Então, meus queridos, é isso, né? Essa foi a primeira aula, no qual eu queria explicar tudo, não deu para explicar, né? Porque senão, né, ficar também muito chato, né? Então, não dá para ficar tudo, e também não vai ter conteúdo para as próximas aulas, né? Então, também não dá para ficar tudo. Mas assim, eu tentei explicar tudo que eu lembrei, né? Lembra que foi sem consulta, sem roteiro, sem edição, sem pausa. Então, eu tentei explicar tudo. Não sei se a gravação ficou boa, porque eu tô testando o microfone, tô testando aqui o computador, né, para ver se tá tudo certinho, tá bom? Então, a nova série dos Novenáticos, né, que é o arquivo 9, e é também, né, uma forma da gente ir pro YouTube, né, também aí como programa piloto, né, que é o arquivo 9. Então, muito obrigado por vocês, por terem me escutado até aqui.
Deixe seu like ou dislike se você não gostou. Deixe seu comentário sobre o que você achou, o que você não achou, tá bom? E se você não quer perder, né, o próximo programa, porque eu não sei também que dia que eu vou soltar, porque é uma ideia muito nova. A ideia original era outra, não mudei a ideia original. Tudo muito novo. Ativa o sininho, né? Ativa o sininho pra saber quando que vai ter aí outro vídeo, tá bom? Ou se não, entra lá no Instagram dos Novenáticos que eu posto lá quando tiver episódio novo, tá bom? Então, um beijo, um abraço, que a paz de Cristo esteja com vocês e o amor de Maria.